Continuando a aula, nós vamos continuar agora a falar sobre a ortografia, o S, SS, C e cedilha, as diferenças na hora de usar essas letras. Nós temos aí na página 14 a tirinha. Vocês vão ler a seguir e responder as questões propostas que tem na tirinha, tá? Aí diz assim, classe, a lição de casa era descobrir o que significa genética. Aí tem um nome aí meio esquisito pra caramba desse rapazinho aí. O que você descobriu? Meu pai disse que a genética é aquele tipo de remédio na farmácia que não tem marca. Ele quis dizer que é o remédio genérico, tá? Então, vamos lá. Na número 33... vocês vão fazer uma interpretação do texto. Vão fazer a interpretação do texto sobre a tirinha. Quem são os personagens da tira, onde se passa a cena. No segundo e no terceiro quadro, os balões referem-se às falas de quem não aparece no mesmo quadro da fala. E como é possível saber disso, vocês vão interpretar, olhar o quadro e interpretar de maneira correta. E na 35, o humor nessa tira é gerado pela confusão que o aluno faz entre duas palavras. Quais são essas palavras? Genérica e genética. Ele faz uma confusão. Por quê? Porque o pai dele diz que genética é o quê? É a marca do remédio lá, né? Que não tem marca. Que é o que o pai dele fala. Na 36... na tira, a palavra casa, as palavras casa e significa escritas com S. Leia em voz alta, prestando atenção ao fonema, que do ladinho tem um quadrinho cinza que fala sobre fonema, o que é o fonema para vocês. E quando falamos em letra, nos referimos apenas às palavras escritas. Quando falamos em fonema, é o som representado por uma letra, é o que sai da boca da gente, o som, tá? Casa e significa. Casa tem som de S, de Z, desculpa, e significa tem som de S. Então, vocês vão marcar o X na alternativa correta aí. Na 37, na língua portuguesa, diferentes letras podem representar o mesmo fonema. Podem representar o mesmo som. Tá? Fonema é o som. Copie do primeiro quadrinho a palavra com o mesmo fonema que o representado pela letra destacada significa. Destacada em significa. Classe, lição, descobrir. Nas palavras que você copiou, que letra representa o fonema S? Qual é a letra? Na palavra classe, tem duas letras que representam o som do S. Na palavra lição, tem uma letra que representa o som do S. E na palavra descobrir, tem uma letra que representa o som do S. Tá? Na 38, com base no seu conhecimento da ortografia das palavras, faça o que se pede. Pesquise em revistas e jornais 10 palavras escritas com SS. Vamos pegar qualquer revista e jornal em casa e pesquisar aí e colocar aí. Da observação dessas palavras, assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do SS. Tem as questões aí e uma delas está incorreta. Vocês vão marcar apenas a que está incorreta. Na letra C. Na letra C, nós temos um quadro. Esse quadro explica cada uma das questões. Usa-se cedilhas em palavras derivadas de vocábulos terminados em tó, tor e tivo. Aí, usa-se cedilhas em substantivos terminados em tensão, derivados de verbos terminados em T. E usa-se cedilha em substantivos terminados em são, derivados de verbos que se retirou a letra R no final. Então, na tira, a palavra lição, normalmente usa-se o C cedilha em palavras derivadas. Complete o quadro seguindo o exemplo, tá? Tá bem claro aí.
Na letra D, considere o fonema, quer dizer, considere o som representado pela letra C nas palavras a seguir e responda as questões a seguir. A letra C não representa o mesmo fonema em todas as palavras. Divide em 2 grupos, de acordo com o fonema. As que representam a letra K e as que representam a letra S, tá? A letra C, ela representa o fonema S, seguida de 2 sílabas, 2 vogais, desculpa. Então, vamos lá. Na página 16, temos falando sobre a linguagem verbal e não verbal. Nós estudamos sobre a linguagem verbal e não verbal no início do ano. Não sei se vocês se lembram das capas de revistas em que tinha linguagem verbal e não verbal. Gente, a camisa do Brasil é para dizer que eu sou brasileira e não desisto nunca, tá? Foi especial mesmo. Aí vocês vão ler a história do menino maluquinho, que vocês amam, a história do menino maluquinho. E resolva a questão proposta, tá? Vocês vão ler e na primeira questão vocês vão marcar. Olha aí, o menino maluquinho é bem conhecido e está sempre fazendo maluquices. Na tirinha anterior, ele está feliz porque ele tem muito espaço para brincar. Só que, repentinamente, não se lembra de nada do que fazer. Essa falta de ideia do maluquinho é representada mediante 2 elementos, um verbal e o outro não verbal, que são, respectivamente. Lembre-se que texto verbal é o que tem algo escrito e o não verbal é o texto que tem apenas as figuras que a gente entenda, tá? Então, vão marcar aí. Aí, vamos pular lá para a página, depois da 16, nós vamos pular para a página 23, terminando o capítulo 1, que é uma revisão de tudo que foi explicado, desde o sintagma nominal até a ortografia SS. S, C e cedilha, tá? Então, lá no Organize as Ideias, na página 23, tem lá falando sobre o sintagma nominal, que vocês vão identificar os elementos que compõem o sintagma nominal, quais são, que é o núcleo do sintagma nominal, e os elementos determinantes a ele. Tem falando sobre os adjetivos, atividades sobre adjetivos, ok? Vocês vão marcar o que é adjetivo, o que é numeral e o que é artigo, tá? 1, 2 e 3, na número 2. Na 3, vão preencher as lacunas das frases de acordo com as palavras do quadro, tá? Vão, ó, substantivos, artigos e tal, e numerais são classes gramaticais variáveis, quer dizer, elas mudam de acordo com o substantivo. Ou seja, elas flexionam em quê? Lembra que eu falei? Flexionam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Aí tem a hora do estudo, tem um poema aí, bem legal, uma didática da invenção. Vocês vão ler esse poema, tá? E vão fazer a interpretação deste poema. A imagem com o eu lírico, isso aí é um pouco da atividade do professor Márcio, mas está incluso também em língua portuguesa. Vocês vão olhar a imagem, vão dizer o que acontece na imagem, tudinho. E na número 3 já vem a língua portuguesa sobre o artigo masculino definido e circule o substantivo que o acompanha. Artigo bem facinho. Definidos: a, o, as, os. Indefinidos: uma, uns e umas, tá? A número 5, releia sintagma nominal. Sintagma nominal, a frase que não tem verbo, tá? Ela tem um sintagma nominal, que é o nome. O nome é mais do que o substantivo. Um vidro mole. Vocês vão identificar que classe gramatical é essa. O vidro, o núcleo do sintagma nominal. Vidro, ele é o quê? Ele é um adjetivo? Ele é um artigo? Ele é um substantivo? Você vai dizer aí na página 24, na número 5.
Os determinantes, o que determina o vidro, a palavra vidro nessa frase, tá? Tem aí 2 determinantes, que é o artigo e o adjetivo. Você vai identificar o que é artigo nessa frase e o que é adjetivo. E reescreva o sintagma trocando vidro por vidros. Vocês vão flexionar a frase em número, no plural. Na letra C, na reescrita, as palavras sofrem flexão? Sim ou não? Quais são? Gênero ou número? Aí temos na página 25. Na página 25, leia a história em quadrinhos e responda as questões a seguir de 6 a 8. E aí nós concluímos o nosso primeiro capítulo do segundo bimestre, tá? Eu vou colocar na plataforma direitinho o dia para entregar as tarefas e espero que vocês tenham gostado da aula e matarem um pouco da saudade da professora aqui, tá? Beijos, meus amores. Tchau!